Café é importante. É um prazer tê-los aqui em mais um café do CLP e hoje com um grande amigo e figura emblemática, o professor Antônio Lavareda, que não só interpreta muito bem o cenário político como um grande cientista político, como também tem um dos grandes institutos de pesquisa, como ele é o IPESP, que faz pesquisas regularmente sobre a candidatura presidencial. E o tema do dia aqui é um que nos preocupa a todos, é possível criar essa candidatura do centro democrático? É viável termos um candidato competitivo nas eleições de 2022 para quebrar a polarização de Lula e Bolsonaro? Esse é o tema da nossa conversa hoje no Café com o CLP com o professor Lavareda. Lavareda, muito bom dia e muito bem-vindo ao Café com o CLP. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia a todos que estão conosco. É um prazer estar aqui por conta do seu convite, né, em função da participação que você tem na vida pública brasileira, a responsabilidade e o preparo como cientista político destacado e pela importância da temática, Luiz Felipe. Professor Lavareda, qual é a chance que nós temos de realmente construir uma candidatura competitiva de centro? Olha, Luiz Felipe, eu acho que a chance é proporcional à importância disso. Eu creio que, se nós refletirmos sobre a importância disso, vai ficar mais fácil nós fazermos e procedermos esse cálculo. Qual é a tarefa, ou quais são as principais tarefas que um próximo presidente a ser eleito ano que vem terá, Luiz Felipe? São tarefas grandiosas. Esse presidente vai ter um desafio enorme na economia. O Brasil ainda tem cerca de 15 milhões de desempregados, esse número não vai diminuir, infelizmente, substancialmente no ano que vem. Nós vamos concluir 2021 com uma inflação escapando à meta. Nós vamos ter, a McKinsey já apontou isso no mundo, é verdade também para o Brasil, vários setores que vão sair trôpegos da crise da pandemia, precisando, sobretudo na área de serviços, setor de serviço, no segmento de serviços, precisando de assistência e políticas específicas dos governos. Nós temos que fazer o Brasil enveredar, não é, numa direção séria, responsável nas políticas de descarbonização. A cultura ESG, a cultura da sustentabilidade, entrelaçando a questão da governança e a questão social, precisa não só impregnar as empresas, como impregnar os governos, Luiz Felipe. Então, só na economia, esse presidente próximo terá desafios enormes. Né? Economia fundamental, é o leito onde corre a boa parte da vida das pessoas, é onde se concretizam, onde se materializam os sonhos. As pessoas casam ou não casam, tiram férias, promovem a educação dos filhos, né? Alimentam seus sonhos e suas expectativas na economia. Por isso que ela é tão importante, inclusive, no momento eleitoral. Mas nós temos outras tarefas. Esse próximo presidente vai ter que recompor a harmonia da relação entre os poderes que se perdeu no Brasil. Hoje, nós não temos harmonia, nós temos conflito entre poderes frequentemente. Esse presidente vai ter que resolver, amainar, superar uma crise entre os entes federativos. Pela primeira vez, nós estamos tendo o poder central, a União, conflitando com os entes subnacionais, Luiz Felipe, com estados e municípios. Essa é uma tarefa que exige grandeza e dimensão desse próximo presidente, que também vai ter como tarefa fazer uma reforma tributária digna desse nome e não esse simples reparo que está sendo levado a cabo no Congresso nesse momento. E, entre outras coisas importantes, Luiz Felipe, esse presidente vai ter que enfrentar a questão da desigualdade estrutural na sociedade. Essa bola de chumbo que se arrasta nos pés do país desde o século XX. Desigualdade de gênero, desigualdade
de cor, desigualdades de renda. O Brasil hoje é o país mais desigual do mundo e o nosso índice Gini, o indicador, infelizmente, se elevou 5 pontos desde o início do século. Esse presidente vai ter que enfrentar essas tarefas grandiosas, combatendo a desigualdade, vai ter que recuperar a educação pública. Luiz Felipe, você imagina como é que está saindo a formação educacional dos nossos jovens nas escolas públicas. O Ricardo Barros, a Laura Machado conduziram recentemente uma pesquisa importante. Eu acho que foi no se a memória não me trai, acho que essa pesquisa foi no INSPER, no INSPER. Eles calcularam, Luiz Felipe, o seguinte: esses jovens brasileiros, 35 milhões de jovens, vão perder ao longo da sua vida profissional cerca de 1,5 trilhão de reais de renda, não é? Pelo prejuízo. É um empobrecimento contínuo ao longo da vida por conta desses déficits marcados esse ano. É uma produtividade do país que se esvai. Esse presidente vai ter também, né, que preparar o país para próximas epidemias, próximas endemias que nós já vimos, que elas vieram para ficar no mundo globalizado e com os recursos naturais tão agravados, tão prejudicados, que é outro quesito, a questão da proteção das nossas florestas, do meio ambiente, que é uma soberba tarefa do próximo presidente. E uma outra que é cara, sobretudo a nós, cientistas políticos, Felipe, você, eu e os nossos colegas, que é a necessidade da reforma política, de uma reforma política digna desse nome. O Brasil não pode continuar engessado com o presidencialismo, que só reserva solução, né, do ponto de vista da capacidade de governabilidade a cada 4 anos. Nós não podemos resolver nossos problemas de fundo apenas a cada 4 anos. Enfrentar a questão da qualidade do nosso Congresso também, aproximar representantes de representados. Então, há uma série de desafios. E agora vem a questão, Luiz Felipe, quem é que tem condições de enfrentar esses desafios? O Brasil enfrentará desafios desse tamanho desunido, com um presidente que é rejeitado por 50% da população, ou por outro candidato, ex-presidente, que é rejeitado por um número assemelhado. Ou seja, um presidente que vai efetivamente governar uma banda do país e vai chamar de Brasil apenas essa banda do país. Não, é óbvio que tarefas hercúleas, como as que eu muito superficialmente descrevi, exigem unidade da sociedade, unidade do país e exige, naturalmente, alguém que tenha capacidade de diálogo, Luiz Felipe, que tenha capacidade de sentar à mesa com os extremos, com os que pensam diferente, etc., e consertar e construir situações e soluções razoavelmente consensuais. Aí você me pergunta, isso é possível? Acredito que é. Olha, Luiz Felipe, desde o final do século passado, no início desse século, a ciência política construiu novas interpretações, novas leituras, novas chaves do comportamento eleitoral e nessa pegada, nessas dimensões, incorporou a teoria da inteligência afetiva, que eu tive o papel de trazer para o Brasil ainda 10 anos atrás, em 2009, o primeiro trabalho que divulgou isso, meu livro Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, e num artigo que teve repercussão na revista da USP, chamado de Neuropolítica, o papel das emoções e do inconsciente. Então, as emoções, os sentimentos que se desenvolvem na sociedade, que fluem nela, eles é que constituem a chave explicativa do comportamento eleitoral em última instância. E o que eu quero dizer com isso? E agora respondendo a sua questão, eu acredito na possibilidade de construção dessa candidatura, desse candidato, para perfazer um mandato centrado nessa direção. União de forças, união do país para enfrentar os fantásticos desafios que tem à frente. E que eleitores, e que sentimentos, e que emoções ele vai mobilizar
nesse momento, ao longo de todo o ano que vem, Felipe? Vai mobilizar o que o Lincoln chamava os anjos bons da nossa natureza, Felipe. Vai mobilizar os nossos melhores anjos, vai mobilizar as reservas de empatia, solidariedade, altruísmo, confiança, otimismo, perseverança, que nós vimos há pouco delas, tantas manifestações no enfrentamento dessa pandemia. E não nos enganemos, há muito dessas reservas, muito desses sentimentos na sociedade. Não nos enganemos, sobretudo, com a leitura das redes sociais. Frequentemente, os veículos de comunicação abrem grandes espaços para apresentar as métricas das redes sociais. E nós, às vezes, nos enganamos pensando que a sociedade é só aquilo, é só ódio, só apartamento, só diferenças, mas não. Aquilo não é majoritário. Eu sempre lembro, a quem conversa ou pergunta para mim a respeito, eu sempre lembro o que ocorreu na campanha norte-americana ano passado. O Joe Biden, o vitorioso, ele foi vitorioso por 7 milhões de votos, né? 7 milhões de votos. Ele tinha apenas, Felipe, 10% dos seguidores das redes sociais de Donald Trump. Ou seja, redes sociais não é o equivalente à opinião pública. Não nos enganemos. Eu acredito, pelos motivos que disse, então, respondendo sinteticamente a sua questão, acho importante, acho fundamental a construção desse caminho e acho, sim, que há na sociedade muito sentimento, né, capaz de servir de base para a construção, para a viabilização desse caminho. Agora, Lavareda, você tocou num ponto muito importante, que esse candidato vai ter que ser esse símbolo da união. Que atributos, antes de falar de nomes, que atributos esse candidato precisa representar para construir essas pontes, aglutinar a sociedade, no momento que ela está muito dividida? Que atributos você vê isso nas pesquisas que você vem fazendo? Olha, Luiz Felipe, as pesquisas todas, as nossas, as de outros institutos em geral, elas apontam o seguinte: a sociedade brasileira, e isso é diferente de 2018, ela desde 2020, ela substituiu ali a receptividade a outsiders, né, a candidatos que de repente caem quase como uma máquina, né, do alto, alternativas salvadoras. A sociedade quer políticos mais experientes. Ela quer, olha o que eu disse, ela quer políticos, ou seja, quer pessoas do ramo que compreendam a complexidade do relacionamento político envolvido nas tarefas de presidir um país, e ela quer experiência administrativa. Elas privilegiam alguém que já teve, né, oportunidade de se envolver com a chamada coisa pública, e, sobretudo, na esfera governamental, na execução, né, de políticas públicas e na apresentação de resultados dessas políticas. Então, político com experiência administrativa. Obviamente, ficha limpa, porque a sociedade reclama isso, independentemente da leitura que faça da efetividade desses candidatos do ponto de vista desse requisito, mas ela quer, ou seja, o componente ético está bastante presente na pauta de seleção dos eleitores. Componente ético, experiência política e experiência administrativa. Eu diria que esses são os principais requisitos que uma candidatura desse espaço político ideológico, que eu prefiro chamar menos de centro e mais de força moderada, vai precisar reunir para responder a essa expectativa, Luiz Felipe. Agora, Lavareda, uma outra coisa, você fez aí discorreu sobre os grandes desafios que nós temos como país para enfrentar, e realmente é uma tarefa hercúlea para quem se tornar presidente do Brasil. Mas campanha eleitoral, nós temos de resumir essas aflições e trazer a questão da esperança, nós temos de sintetizar em frases, em slogans, num discurso que toque as pessoas, né? Como é possível fazer isso
numa competição que, por um lado, tem um dos maiores, vamos dizer, comunicadores políticos, que é o Lula, né? Então, assim, como é que esse candidato de centro, que tipo de slogan vai sintetizar essa vasta agenda de problemas e desafios que nós temos? Olha, Luiz Felipe, a questão do slogan, nós sabemos disso, é algo que o marketing da campanha, que os técnicos, etc. e tal, afeitos e com essa tarefa, vão procurar desenvolver, responder em determinado momento. Hoje, não é apontar hoje, são os conceitos, Luiz Felipe, são os grandes conceitos. Um deles, no qual eu deposito muita importância, é isso: um candidato com capacidade de unir o país, um presidente capacidade de unir. Basta você olhar a resposta até o momento é não. E o presidente tem estado mostrado alguém que a cada dia cava mais fundo um fosso, um abismo entre as porções, os segmentos desse país, entre os que o apoiam e os que lhe são críticos, ou os que discordam da condução que ele faz do governo federal. Então, é isso. O conceito de união é importante, porque esse personagem capaz de empolgar esse conceito, capaz de incorporá-lo, e aí os slogans virão. Eu não me atreveria a tentar produzir, nesse momento, slogans para um candidato cujo nome sequer nós ainda sabemos com clareza, né? Esse candidato tem que ter aderência a esse conceito. Ele tem que ter, por exemplo, uma baixa rejeição, uma rejeição baixa e diferenciada dos demais. Se nós tivermos nomes que pretendem ocupar esse espaço, mas que nós olhemos e constatemos que eles têm rejeição alta, de saída eles são inviáveis, porque esse nome ou esses nomes não se adequarão ao conceito, que é a expectativa central a ser satisfeita, a ser respondida por essa candidatura. União, pacificação, Luiz Felipe, pacificação, é o país. Olha, essa tua série de seminários, provavelmente foi inspirada, o título dela, Brasil, País do Futuro, foi inspirada, óbvio, né, no Stefan Zweig, o austríaco que veio para cá passar os últimos anos da sua vida fugido dos terrores, dos horrores do nazismo. E ele escreveu esse livro exatamente, ele dizia isso, para contrastar, não é? O que na Europa naquele momento, o que era o ódio, o que era a discórdia, o que era o rancor, inclusive, mas não apenas étnico, racial, etc., a intolerância, contrastar com o potencial desse país que o deixou embevecido, e o país onde ele via a marca da concordância, a marca da tolerância, a marca da capacidade extrema de administrar conflitos. E é isso, ou seja, não por acaso a marca, o label que designa esse conjunto das suas conversas, nos lembra essa preocupação do Zweig, que é absolutamente condizente com os dias atuais. Só que a Europa dos anos 30 é como se ela tivesse mudado para o Brasil de hoje, infelizmente. É verdade, ela é resgatar a nossa essência, né, Lavareda? Nós somos esse povo conciliador e não esse povo da polarização como hoje. É um ponto fora da curva esse exagero da polarização no Brasil. Uma outra pergunta que eu ia fazer a você é o seguinte: desses candidatos, você acabou de tocar num ponto importante, que é muito importante ter baixa rejeição, o candidato, né? Dos candidatos desse polo moderado, quais são os candidatos com altas taxas de baixa rejeição? Olha, Luiz Felipe, a primeira coisa, para quem presta atenção, né, analisa ou simplesmente lê as pesquisas, né, a levar em conta, é que quando você vê os resultados da famosa questão estimulada
estimulada por uma lista de candidatos, você precisa se lembrar que aquela mesma pergunta, ela está, e naquela tabulação que você está examinando, o gráfico, você está examinando coisas diferentes, porque aqueles candidatos e aqueles nomes representavam coisas diferentes para o cidadão, para a cidadã que foi entrevistado, entrevistada. Porque eles têm, cada nome daqueles tem taxas de conhecimento muito variáveis, muito diferentes. Você, naturalmente, entende. Lula, por exemplo, Lula, o ex-presidente Lula, uma força eleitoral, grande expressão, mas é o candidato que tem a maior história de exposição pública entre todos os candidatos. Aliás, tem a maior taxa de exposição pública como candidato no mundo ocidental, Luiz Felipe. Lula é candidato desde 1989. Então, você imagina o número de vezes, o número de aparições na televisão, nos meios de comunicação, o volume de a secundário, chamado GRP, como os publicitários e marqueteiros calculam esse volume de exposição, é alguma coisa fantástica, é incomparável. Ou seja, a Angela Merkel ainda era uma jovenzinha dando seus primeiros passos na política, levada pelo Helmut Kohl, ali trazida da antiga Alemanha Oriental, quando o Lula já era candidato a presidente, né? Então, nesse momento, a comparar Lula com qualquer dessas nomes que são alternativas do centro, tem essa característica de assimetria. O presidente Bolsonaro começou a sua campanha em 2015, ele mesmo revela isso, aliás, ao final de 2014, depois da derrota de Aécio Neves. E ele faz campanha literalmente todos os dias, ele nunca parou de fazer campanha e também não esconde isso, não é alguma coisa que ele faça de forma dissimulada, está aí para ver. Se os tribunais, se o Tribunal Superior Eleitoral, etc. e tal, não quer ver isso como campanha antecipada, é porque não quer ver, mas ele faz isso e expressa claramente, de forma até elogiável, por conta de não haver dissimulação nesse sentido. E os outros nomes são menos conhecidos. Cada um deles tem sua história. O governador João Dória tem um desempenho em São Paulo e, obviamente, recebe no Estado uma taxa de aprovação e uma taxa de rejeição. A rejeição no Estado, no momento, é bem superior à sua aprovação. O ex-ministro Mandetta teve uma passagem rápida, quer dizer, rápida com visibilidade. Foi uma passagem de mais de um ano pelo Ministério da Saúde, teve a maior taxa de aprovação de um ex-ministro da Saúde, mas está fora do foco, aparece em TVs a cabo, etc. e tal, mas episodicamente. Muitas pessoas não o conhecem, nem sabem que ele é, de fato, candidato a presidente. Né? Ciro Gomes foi candidato presidencial 3 vezes, foi ministro da Economia durante o período crítico da implementação do real, substituindo Fernando Henrique. Então, grande visibilidade também. Né? Então, é assimétrico. Esses nomes vão ganhar maior taxa de conhecimento. O que é que eles podem fazer hoje para serem conhecidos, Luiz Felipe? E agora, eu acho que até mais diretamente respondendo a sua questão. No passado, lembremos, os partidos tinham um tempo de propaganda partidária gratuita, afora os programas eleitorais, obviamente, no episódio das eleições, eles dispunham desse tempo, né, nas TVs, nas redes nacionais e nas redes estaduais, nos semestres, nos períodos em que não havia campanha eleitoral. Eles tinham esse tempo para fazer a sua prédica, fazer a sua pregação das suas ideias, etc., e também para apresentar seus candidatos ex ante, ou seja, antes do período das campanhas. Foi assim, por exemplo, que Rosiana Sarney, no final de 2001, atingiu 23% nas pesquisas de intenção de voto presidenciais, porque o seu partido, o PFL, não é, fez a campanha do seu nome. Dilma Rousseff também, um ano antes de 2010, em 2009, seu nome cresceu nas pesquisas porque o PT divulgava seu nome. Isso acabou. Né? Os próprios políticos terminaram com isso. No momento em que eles estavam fragilizados,
aí alguns anos atrás, e aí na reforma eleitoral eles resolveram dar um exemplo para o país. Agora deram um exemplo errado, porque eles prejudicaram a comunicação, ou seja, eles abdicaram de fazer política, de utilizar os meios de comunicação para fazer política. Na verdade, eles deram um péssimo exemplo do que eles pensavam sobre o exercício da política, Luiz Felipe. Então, não há mais isso. Então, os candidatos têm que correr atrás da possibilidade de exposição, percorrer o país, dar o máximo de entrevistas e, se possível, Luiz Felipe, debater entre eles. A população adora debates no Brasil e todo mundo. Os debates políticos têm elevadas taxas de audiência. São momentos em que as pessoas podem chegar a conclusões sobre a capacidade, sobre o preparo dos candidatos, dos nomes que se colocam como alternativas possíveis, e até sobre a integridade, sobre o caráter deles. O espectador, mesmo sem maior refinamento, ele faz análise de linguagem verbal, de linguagem não verbal, ele afere as características básicas que vão conduzir as suas escolhas. E esses debates, em geral, quando obtêm boa divulgação, grande divulgação, eles produzem movimentos, sim, nas pesquisas de intenção de voto. E aí, com esse movimento, com essa sinalização, eles mexem numa dimensão, Luiz Felipe, que a ciência política chama de voto estratégico. Hoje, há muitos eleitores que, por odiarem Bolsonaro, vão votar no Lula porque não veem nele, ou pensam não ver outra alternativa senão ele para derrotar Bolsonaro. E versa vice, muitos eleitores que odeiam, né, que rejeitam Lula, pretendem votar em Bolsonaro, mesmo não gostando do seu governo, mesmo avaliando como regular, apenas, às vezes até como ruim e às vezes até como péssimo, simplesmente por voto estratégico, para não permitir que o Lula se eleja. À medida que a sinalização de que um candidato cresce nas intenções de voto, com certeza vai deslocar eleitores de um campo e de outro para apostarem nessa alternativa que estaria emitindo sinais de sua viabilidade. Foi o que ocorreu no Brasil, Luiz Felipe, por exemplo, na última eleição presidencial. Não se acreditava em Bolsonaro como alternativa. No final de 2015, Bolsonaro tinha apenas 5% das intenções de voto, não era pouco, mas era o que tinha à época. Lembrar que ele partia de uma forte votação por seu conhecimento no Rio de Janeiro. Ele foi estendendo isso durante 2016, durante 2017, ingressou no ano da eleição com 15% e depois iria crescendo, independentemente do episódio da facada, que o propeliu definitivamente, ele foi crescendo à medida que eleitores optaram pelo seu nome como escolha nessa lembrei do voto estratégico, Luiz Felipe. Então, muita exposição e, se possível, debate para facilitar a tarefa de escolha dos eleitores. O CLP, junto com o Estadão, vai organizar o primeiro debate na próxima quinta-feira, dia 1º de julho, com 3 desses candidatos do centro, né? O Mandetta, Eduardo Leite e Ciro Gomes. Então, estamos aí seguindo os ensinamentos do professor Lavareda. Mas, Lavareda, você toca num ponto importante. O que você está dizendo aqui para nós é que precisamos voltar a ter campanha como antes, ou seja, gastar sola de sapato, entrevista e não ficar tão refém de rede social. Todo mundo tem a impressão de que a rede social foi o que fez a diferença na eleição de 2018 e que elegeu Bolsonaro. E a ideia de que ele foi eleito sem dinheiro, praticamente só com rede social. E o que você está dizendo é o oposto. O que esse candidato precisa gastar a sola de sapato, precisa sim se preocupar com rede social, mas muito mais com o mundo analógico das entrevistas e do corpo a corpo. Como você vê essa eleição de 2022? O papel da internet e esse papel de gastar a sola de sapato? Luiz Felipe, é óbvio que a internet teve um papel importante e terá novamente em 2022. Aliás, como teve na vida toda nossa, e lembrar que a pandemia acelerou a digitalização
do mundo em 5 vezes, segundo os especialistas na matéria. Então, o mundo digitalizado significa um Brasil digitalizado, significa a importância dos seguidores nas redes sociais, não significam maioria necessariamente na opinião pública. O exemplo norte-americano é flagrante. Pios atrás os seguidores de políticos naquele país e, obviamente, constatou que os radicais tinham um maior número de... As redes sociais servem mais para impulsionar os radicais políticos moderados. Mas ela tem um papel, ela ajuda a estruturar o relacionamento dos eleitores com os seus eventuais candidatos. Na campanha do Bolsonaro, justiça se lhe faça, ele gastou muita sola de sapato, ele viajou todo o país, viajava sistematicamente, como eu lembrei, desde o final de 2014, e aproveitava a rede social, mais ou menos, para fidelizar esses eleitores que ele ia constituindo, conseguindo, e, com isso, fazendo uma base de relacionamento, construindo um relacionamento na sua base de apoio. Mas não foi da rede social para o eleitorado. Esse relacionamento se estabeleceu pelo seu relacionamento com o eleitorado para as redes sociais. Você entende? Não foram eleitores conquistados nas redes, foram eleitores organizados e relacionados e se relacionando nas redes. Isso também precisa ocorrer no Brasil na próxima eleição. Em 2018, quando se diz que o desempenho de Geraldo Alckmin, por exemplo, mostra uma evidência de que a televisão perdeu a sua importância, a rádios todos, Luiz Felipe, aqui para nós isso é uma grande bobagem. Em 1989, Ulisses Guimarães, do ponto de vista de tempo de televisão e rádio, era o Geraldo Alckmin da época. Teve uma votação, aliás, extremamente parecida com o Geraldo Alckmin. Por quê? O que é que havia de parecido nas duas circunstâncias? Os respectivos partidos, por motivos diversos que nós não vamos examinar aqui, estiveram na contramão dos ventos políticos da época. O MDB, então, rejeitado, né, por conta do primeiro governo da Nova República, e em 2018, só para fazer um comentário rápido, o PSDB desacreditado por conta do episódio com seu candidato da eleição presidencial anterior, com a denúncia que envolveu Aécio Neves, etc. e tal. Então, não havia... Se fosse possível, Luiz Felipe, em 2018, alguém fazia a seguinte mágica: Jair Bolsonaro, você não terá redes sociais, só terá tempo de televisão. Geraldo Alckmin, você não terá televisão, só terá redes sociais. O resultado teria sido o mesmo, rigorosamente o mesmo. Televisão não teve nada a ver com o resultado de 2018, como não teve nada a ver em 1989. Lavareda, é interessante essa história de como o eleitor, na verdade, o candidato tem que fazer sua base de eleitor e a mídia é uma questão importante, mas não definitiva na eleição, né? Agora, voltando aqui um pouco à candidatura de centro, o timing da política é diferente do timing da sociedade, né? A imprensa, o empresariado, quer saber o nome desse candidato do centro o mais rápido possível, porque ele só vê esse espaço da eleição sendo ocupado por Lula e Bolsonaro. Como você analisa esse timing da política? Quando a política estará pronta para apresentar um nome, esse nome da União do Centro? Olha, Luiz Felipe, em primeiro lugar, eu queria fazer um registro sobre alguma coisa que você nos disse há pouco, que é o anúncio da realização do primeiro debate de candidaturas dessa área, desse espectro político-ideológico, candidaturas presidenciais. Isso tem uma extrema importância.
Isso é absolutamente novo, não é? A marca do ineditismo é forte, bastante forte. O Brasil não está acostumado com isso. Aliás, os meios de comunicação no Brasil, Luiz Felipe, fazem uma cobertura bastante lamentável das nossas campanhas eleitorais. Deve-se dizer isso. Eles se transformam frequentemente em prisioneiros, né? Da disputa, da corrida de cavalos, das pesquisas eleitorais. Eles passam a fazer a crônica da evolução das pesquisas e, inclusive, procurando justificativas e explanações para os movimentos das pesquisas que nem as próprias pesquisas trazem, que, aliás, é outro capítulo. As pesquisas brasileiras precisam melhorar também, né? Elas têm sido, em certa medida, e a utilização delas pela imprensa e o próprio uso que delas fazem as direções dos institutos têm sido bastante criticáveis. Os meios de comunicação nossos poderiam e deveriam ter uma iniciativa como essa que você está tendo agora com o Estadão. Não há legislação, nenhum impedimento para que as televisões, as emissoras de rádio produzam debates, façam debates, já deviam estar fazendo isso desde o ano passado. Não há nenhum problema em se ter uma campanha, entre aspas, nesse sentido, porque é simplesmente a exposição das pretensões, dos objetivos dos candidatos, sem dispêndio de recursos, sem nada disso. Não há nenhum problema em se ter isso com bastante antecedência. Isso ajuda a escolha. O processo de escolha, quanto mais tempo o eleitor tenha para fazer essa reflexão, isso é ruim ou isso é bom? É óbvio que quanto mais tempo será melhor. Os meios de comunicação poderiam, deveriam realizar debates como esse que finalmente e felizmente vai ser realizado. O eleitor, a sociedade, só teria a ganhar. As escolhas no ano da eleição seriam mais apuradas. Agora, respondendo diretamente sua questão, o timing da política com relação à escolha desse candidato provavelmente é março do ano que vem. Luiz Felipe, por que março? Porque é o mês da janela partidária. Esse candidato vai ter que estar definido dentro de um partido, obviamente, e os seus adeptos, os políticos que forem ser candidatos também em consonância com ele, sobretudo agora que as coligações nas proporcionais estão proibidas, esperemos que o Congresso mantenha a vedação às coligações. Esses nomes vão, então esses políticos irão transitar em direção é março para essas decisões, o mês da política, mas na sociedade, na opinião pública, que no período eleitoral, opinião pública é igual a eleitorado, né? Na opinião pública, esse momento é agora, é o final do ano, está acabando esse momento. Nós precisamos de um candidato que chegue no momento da política com capacidade de impressionar e estimular a política. Esse candidato não vai produzir os movimentos políticos necessários em março do ano que vem. Ele precisará sinalizar o potencial de crescimento ainda esse ano, para que a política possa, por assim dizer, recepcioná-lo e se reorganizar na temporada da janela partidária, Luiz Felipe. É correto, é muito boa análise, Lavareda. Então, a sociedade precisa se mobilizar, os candidatos precisam se mobilizar para quando chegar o timing da política em março, já exista um candidato viável. É isso que você está colocando. Correto. Exatamente, Luiz. Lavareda, um ponto importante, o Tomás até fez a pergunta aqui para você, o papel das redes sociais nesse período da mobilização. Como você vê, nesse período pré-eleitoral, o papel da mídia social como uma força da mobilização ou da conscientização do debate político? Olha, Luiz Felipe, a rede e o papel delas como principais, eventualmente como principais decisores do resultado eleitoral, mas elas têm uma extraordinária importância.
as redes sociais, a sua capacidade de mobilização, a sua capacidade de fazer repercutir. Por exemplo, visitas de candidatos a cidades, visitas a regiões, a áreas mais distantes, o papel das redes sociais para ajudar a organizar a recepção a esse candidato, mobilizar as pessoas para participarem dos atos, para fazer repercutir o que ocorreu naquele ato e dar, inclusive, dimensão nacional, instantaneidade, é inestimável. E lembrar também que as redes sociais hoje ajudam a pautar, né, as televisões, as rádios, as sociais e a mídia tradicional, né, que frequentemente, como eu disse, se alimenta de informações, de dados, de fotografias, de filmagens, etc. e tal, surgidas a partir das redes sociais. É impossível que um candidato não se viabilize hoje, uma pré-candidatura, sem ter um forte trabalho nas redes sociais. Mas eu quero dizer que apenas as redes sociais não serão demiúrgicas, criadoras o suficiente da viabilização dessa candidatura. Lavarido, queria fazer um ping-pong aqui para encerrar a nossa conversa com os candidatos de centro. O ping-pong é o seguinte: qual é a principal virtude e o principal desafio desses candidatos? Então, vamos lá, começar com o Ciro Gomes, principal virtude e principal desafio. Tenacidade, Ciro, tenacidade, loquacidade, visão de país. Essas são as principais virtudes. O Ciro Gomes tem que, para se viabilizar nesse espaço aberto, centro-esquerda até a centro-direita, e esse espaço na centro-direita, Luiz Felipe, é maior do que na centro-esquerda hoje. Na centro-esquerda, o Lula avança bastante e estreita seu espaço. Esse espaço é o espaço para o candidato da moderação, é o espaço para o candidato que vai unir o país. Ciro Gomes tem um desafio de ser capaz de produzir diálogo, conciliação e unir o país. Mandetta, principal virtude e desafio. A principal virtude de Mandetta é a compreensão que ele tem do país e que demonstrou em relação à pandemia. Outra virtude que tem é que Mandetta é ideologicamente bastante semelhante ao grande contingente de eleitores, desses eleitores que hoje está, quando nós falamos em centro, na verdade, o grande contingente de eleitores disponível para viabilizar essa candidatura, Luiz Felipe, está no espaço do centro-direita. Esse espaço de centro-direita moderada, ele já existia, ajudou a viabilizar, foi fundamental para viabilizar a vitória no segundo turno de Jair Bolsonaro, e ele cresceu bastante nas eleições municipais de 2020. Às vezes a gente esquece, porque são categorias eleitorais diferentes, que o eleitor é o mesmo e os partidos são os mesmos. Então, há uma linha contínua que não interrompe, né, a lógica das escolhas de uma categoria eleitoral para outra. Então, as eleições municipais, elas vocalizaram que a maioria do eleitorado se situa nesse espaço do eleitorado brasileiro, no espaço de centro-direita. O Mandetta é bastante semelhante ao eleitor médio desse espaço. Qual é o seu principal desafio? Ser conhecido e, de outro lado, mostrar a capacidade que tem para administrar o país para além dos aspectos que são importantíssimos, contudo, os aspectos sanitários, os aspectos da saúde. Ou seja, é o Mandetta que precisa, como presidenciável, se mostrar além do bom ministro da Saúde que foi. Correto. Eduardo Leite. Eduardo Leite, principal capacidade é essa, ele é dialogal. Eduardo Leite, quando se vê, é dialogal e é moderado. E essas coisas são quase intrínsecas, né? Ou pelo menos com um grau de sinergia absurdo. Dialogal, moderado, extremamente preparado, né? Fez a carreira
que vem da administração municipal, foi um gestor consagrado no seu município, isso terminou catapultando eleitoralmente para o governo do Estado, enfrentou temáticas difíceis, como as reformas no Estado do Rio Grande do Sul. Então, ele é um nome que se mostra como preparado, né, como habilitado a enfrentar a presidente da República. O maior desafio é compensar um pouco a juventude. Essas mesmas pesquisas sobre as quais você me perguntava lá no início da nossa conversa, Luiz Felipe, elas apontam que o presidente, o homem, a mulher, que seja, né, que venha ocupar a presidência, eleitos no próximo ano, eles precisam ter mais experiência, ou seja, e a essa experiência está indexada à questão de mais anos de vida, né, mais caminhada biológica, né, mais tempo, mais maturidade, etc. Isso é o que faltaria ao Eduardo Leite, além de se tornar mais conhecido. É o desafio. O governador do Rio Grande do Sul, as populações do Norte, do Nordeste, mesmo do Centro-Oeste, pouco afeitas às questões lá do extremo sul do país e, como tal, não acompanham a política e não têm uma ideia clara sobre a imagem, sobre a figura do governador. João Dória. Governador João Dória, governador absolutamente realizador, se mostrou um grande realizador como prefeito, uma capacidade de trabalho inesgotável. As pessoas se perguntam em que momento João Dória dorme ou ele repousa, porque nos seus grupos de redes sociais, etc. e tal, a cada 15 minutos você vê o João Dória em algum lugar do estado de São Paulo, ele parece ter o dom da ubiquidade, inclusive, realizando, lançando, apresentando alguma coisa. O desafio dele é porque, no momento, ele apresenta, por questões principalmente políticas, um grau de rejeição muito elevado, e lembrar que um candidato precisa sair do seu estado com um grau de apoio, demonstrando um grau de apoio daqueles que mais o conhecem. Quem mais o conhece precisa, naturalmente, a expectativa do resto do país, endossá-lo com maior volume, com maior força, com maior peso, né, desse apoio. E João Dória hoje não tem isso, ele tem uma rejeição mais do que razoável no estado de São Paulo. Então, ele precisa administrar essa rejeição. Tasso Gereissati. Tasso Gereissati é um nome do Senado, ele é quase que uma unanimidade, né, pelo seu desempenho, pela sua experiência, pela seriedade que apresenta, pela habilidade com que tem conseguido conduzir as questões que lhe têm ficado afetas, sobretudo temas econômicos, que é uma área de expertise, empresário que ele ex-governador do Ceará. A questão de Tasso Gereissati é o fato de estar há muito tempo longe do executivo, né? A última vez foi como governador, já há 4 mandatos atrás, e, como tal, não preencher esse requisito de uma experiência administrativa de maior visibilidade. Há também o fato de que ele não frequenta tanto o noticiário nacional, e as jovens gerações de outras regiões não o conhecem muito. Um terceiro importante é que ele disputa no estado do Ceará com seu conterrâneo Ciro Gomes. E aí, dificilmente, um estado vai para um estado do Nordeste, e, como tal, no eleitorado restrito, vai produzir 2 presidenciáveis. Não é o que se imagina. Eleição da República, Luiz Felipe tinha 4 presidenciáveis. Resultado: São Paulo ficou fora do segundo turno de 1989. Correto. E o último nome que começa a ser aventado, mas ainda não se apresentou como candidato, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco preenche esse requisito
requisito. Ele preenche como poucos esse requisito que nós comentávamos ainda há pouco, a capacidade de expressar, né, de simbolizar esse impulso, a necessidade da união, da reunificação do Brasil. Ele é um homem de diálogo, ele me lembra, frequentemente eu digo isso, Luiz Felipe, o Brasil perdeu recentemente uma figura política ímpar, uma pessoa admirável sob todos os aspectos, um homem de uma capacidade de trabalho notável, foi um vice-presidente que Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, ressalta e louva sua fidelidade, mas mais do que isso, Marco Maciel é um estadista, não é? Ele foi governador, foi presidente da Câmara, esteve na presidência em diversos momentos e desempenhou um papel importante, inclusive na transição democrática, um papel inestimável. Marco Maciel era um homem de conciliação, do diálogo. E o Rodrigo Pacheco, embora sendo mais fornido, um pouquinho mais gordinho, mais encorpado, me lembra muito, até pelo seu tipo, altura, etc. E tal, e o jeito de falar, a forma mansa de falar, me lembra muito o saudoso Marco Maciel. Então, ele tem essa característica, cumpre muito bem esse requisito. Dificuldades dele, grau de conhecimento, que é reduzidíssimo no país, e o fato de que ele preside um poder. Presidente do Senado, presidente do Congresso, um poder que é o poder pior avaliado entre os três. A taxa de avaliação positiva do Congresso é muito baixa hoje, fica em torno de 10%, Luiz Felipe, e a população não consegue perceber, do Congresso ela só consegue perceber as mazelas, né? O poder não tem tido uma comunicação eficiente para mostrar as suas virtudes e o trabalho que efetivamente conduz em benefício do país. Então, aparecem os episódios como do deputado Daniel Silveira, como a deputada carioca acusada da morte do seu marido, coisas assim que chocam a população. Ou aparece também negativamente, em determinados momentos, até o presidente atual, Arthur Lira, que está tentando fazer um trabalho de reformas com velocidade, etc. e tal, mas às vezes é caracterizado pela mídia como uma velocidade excessiva que escapa ao necessário diálogo, à necessária conciliação de interesses, e isso também não ajuda a imagem do Congresso e terminaria sendo um peso para uma candidatura presidencial de Rodrigo Pacheco. Correto. Professor Lavareda, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com o CLP. Acho que foi muito esclarecedor as suas colocações aqui em relação ao desafio, à oportunidade e à necessidade imperiosa de se construir essa candidatura do polo moderado para combatermos o extremismo, resgatarmos essa agenda fundamental do país e colocar o Brasil novamente na rota da retomada do crescimento, da renda, do emprego e da capacidade de enfrentar esses problemas estruturais da desigualdade, como você bem colocou. Então, professor Lavareda, muito obrigado pela sua participação aqui e muito obrigado a todos vocês que são nossos fiéis acompanhadores dos cafés com o CLP. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz Felipe.